Fala aí, aqui é o Avance E aqui é o André. e hoje a gente bateu um papo sobre escolhas profissionais com o Betão. Roda aí. André, é sério, eu já quis ser muita coisa na minha vida, mano, e até hoje eu não tenho certeza. Eu tô buscando um pouquinho aí, eu sou hold, eu sou arquiteto, eu sou projeto de engenheiro de som, mas eu ainda não me decidi e eu acho que vai demorar um pouco ainda pra eu ter uma certeza. O problema, cara, da gente tentar fazer um monte de coisa diferente é que acaba que a gente não é bom em nada, né? Esse que é o problema. Ah, tem dessas, né, velho? Mas, enfim, o que eu quero saber, cara, é do nosso convidado de hoje, o Betão. Se ele também já quis ser várias coisas diferentes, enfim. Senhoras e senhores, a gente quer apresentar pra vocês um mito, Ele a mesmo. lenda. Ai, meu Deus. Quem é você, meu amigo? Olá a todos, tudo bem? Eu sou Roberto Dias Moraes, vulgo Betão, mais conhecido aí na cidade como Betão. Estou aqui hoje para compartilhar um pouco das minhas experiências com vocês, o que eu vivi na minha vida e tudo mais. Essa longa vida de 23 anos. Como já aconteceram muitas coisas legais, então seria ideal também compartilhar com vocês um pouquinho. E até porque esses dois também têm muitas histórias legais e a gente já se conhece há algum tempo, então isso é legal. Porque vai ser uma ótima conversa. Vai ser uma conversa legal, cara. Tem dessas, cara. Eu acho que todo mundo... Vale falar, né, que ninguém aqui é macaco velho, né? A gente só percebeu um tema interessante, né, de como hoje em dia é uma parada complicada você decidir o que você quer fazer em meio a tanta pressão, a velocidade que as pessoas querem se dar bem e como, vamos dizer assim, a mídia coloca que você desde cedo você tem que ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que ter certeza, você tem que ter aquele programa de vida bem, vamos dizer assim, tabelado, né? Eu acho que as coisas não são nem um pouco assim, eu tenho descoberto cada vez mais, eu tenho conversado com muitas pessoas e eu acho que vocês dois, assim como eu, tiveram uma ideia no começo, depois mudaram pra outra, já estão pensando em de repente mudar daqui a um tempo, né? Como é que é? Como é que fica, né? Eu acho que vale a pena todo mundo dar essa opinião e contar um pouquinho dessas histórias. Posso começar, Betão? Pô, por favor, André. Então, como o Avance disse, ninguém aqui é macaco velho, muito pelo contrário. Só que como a gente acabou de passar dessa fase inicial que é de vestibular, de escolher profissão, talvez se formar e tal, essa memória está muito fresca nas nossas mentes ainda. A gente ainda lembra muito claramente tudo que a gente pensou nessa época, todas as nossas inseguranças e o que a gente pensa até hoje, né? Porque, na verdade, quando a gente é criança, a gente acha que adulto sabe de tudo, mas quando a gente cresce, a gente vê que não é bem assim. É uma desilusão. Exatamente. Então, só pra eu começar aí, Explica um pouquinho da sua, entre aspas, né, história. eu só vou dar um resumo rápido, cara, que hoje eu tenho 23 anos de idade e eu finjo que eu sou desenvolvedor, já falei isso em outros podcasts, mas eu falo isso porque eu sou contratado por uma empresa do Canadá para desenvolver para e-commerce, lojas virtuais. André é o cara da nova geração. E, enfim, aí eu posso trabalhar de qualquer lugar que tiver internet, o que é muito legal, mas ainda tem algumas dificuldades, principalmente em relação a você ficar disperso e tal. E mesmo em relação à área em si, eu não tenho certeza se é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Betão. Então, resumindo o que eu faço, assim, e um pouquinho da história rapidinho. Sim. Hoje eu sou designer industrial, desenho peças para escalas industriais e coisas, deixando essas coisas bonitas e tudo mais. Ainda estudo na UFES, em design, e eu vivi, tipo, o início da minha vida muito atrelado à computação. Eu fiz o técnico de informática, depois eu fiz ciências da computação, depois eu saí do curso de ciências da computação e nesse meio tempo eu tive uma startup, quebrei a startup e aí me formei em técnico em transações imobiliárias para mexer com imóveis. Depois disso, fiz várias outras coisas menores também que a gente pode destrinchar aqui também depois. Ao longo, né? E, bom, eu tô aqui. Aí eu mudei pra design e tô aqui hoje. É isso que eu faço. Exatamente. É isso aí. Todo mundo tem uma história de erros e de falhas. Não precisa ter vergonha da sua startup que falhou, cara. Exatamente. Mas eu quero ouvir o Avance, que o Avance é o mais certinho entre nós três. Mais ou menos. Vamos dizer que não é certinho, mas eu, desde moleque, eu fiz um programa bem
bolado assim na minha cabeça. Eu tinha ideia de fazer uma faculdade, né? Assim como todo mundo, e já sair empregado e já, mesmo que ganhando pouco, mas já, né, ganhando meu dinheirinho. E com o tempo eu descobri que essas coisas não eram muito assim não, cara. As coisas realmente não eram assim. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo pela Multivix, né? Uma particular aqui do Espírito Santo. E, cara, lá pra metade da faculdade, eu percebi que não era a arquitetura que eu queria. Eu imagino a sensação, cara. Mas e aí, o que você fez? É uma parada, assim, eu sou uma pessoa bem ansiosa, né? E quando eu vi que aquilo ali não ia ser exatamente o meu ganha-pão, eu entrei naquela paranoia, né? Eu cheguei e falei assim, caraca, e agora? Vai dar tudo errado, eu vou demorar a acertar minha vida, sendo que, pô, as coisas não são essa linha reta, sabe? A vida vai dando essas curvas, né? Quem sou eu pra saber alguma coisa da vida? Mas nessa parada eu cheguei, parei e pensei, o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de videogame, é a verdade, até hoje. E eu gosto muito de música, eu sempre fui músico, toco instrumento, tive banda. E aí, quando eu terminei minha faculdade, eu resolvi não trabalhar com arquitetura. E hoje eu sou hold, né? Um responsável técnico pelo palco e acompanhamento dos músicos de 3 bandas, a Big Beatles, a Bad Guys e a Duets. É isso que eu faço atualmente. O cara é da área artística, né, mano? O cara é artista, né, velho? Mas é isso. E aí, cara, o que eu tenho curiosidade de saber de vocês, e eu queria que vocês contassem, começando pelo Betão, que é o nosso convidado de hoje. Aê! O Muito mito. bom! Honroso. Eu queria começar pelo Betão falando como é que ele chegou na ideia de fazer o curso técnico de informática. Você falou que foi a primeira coisa Cara. que você fez durante e pós ensino médio, não é isso, Betão? Foi a primeira coisa que fez me despertar pra esse mundo de tecnologia, assim. E aconteceu de uma maneira muito maluca, na verdade. Porque eu fiz o ensino médio numa escola aqui do estado, que é particular. E eu era um cara extremamente festeiro. Assim, Né? Eu sou testemunho porque eu estudei com o Betão. Exatamente. E aí, eu tava muito indeciso do que fazer na vida. No início mesmo, a minha ideia inicial era fazer biologia. Só que surgiu uma questão de fazer um técnico. Minha mãe falou, olha, você tem que trabalhar, você tem que começar a fazer suas coisas, e seria interessante se você tivesse um técnico. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, né? Tô aqui, vamos lá. Eu peguei lá o catálogo lá, não sei como é que é. O edital? O edital lá do... Nossa, o catálogo, nada a ver. Peguei o edital lá do IFES, né, do Instituto Federal do Espírito Santo, e vi que tinha técnica informática. E eu sempre gostei de jogar, e falei, bom, deve ter alguma relação, né? Não. Coitado. Coitado. Mal sabia ele. Mal sabia ele. E foi aí que eu pensei em fazer um técnico de informática. Quando eu passei, eu comecei a fazer uma semana, e pra quem não sabe, eu morava no centro, estudava no IFES da Serra, que é em Jacaraípe, é no final de um outro município, e é muito longe. É 1h30... Pegar ônibus é complicado. Pegar ônibus, 1h30. E era noturno ainda. Então, eu chegava em casa, 00:30, 1h pra acordar no outro dia, 5 pra se arrumar e ir pro colégio. Então, era uma coisa muito apertada. E eu fazia o técnico e o terceiro ano juntos, então era mais apertado ainda. Então, realmente não tinha tempo. E minha mãe falou, cara, larga o técnico que tá pesado e tudo mais, e vai estudar pro vestibular. Isso não durou nem um ano, então? Não chegou nem a terminar o terceiro ano? Não. Foi quanto tempo, cara, que você ficou? Aí que tá o legal da parada. Quando ela falou isso, eu falei, cara, você não tá entendendo. Eu vou pra lá com uma garra, com uma parada totalmente diferente, saca? Porque ali eu comecei a ver que programar era irado. Eu lembro até hoje. Você tava na aula, André? Sim, eu tava na aula. O professor, ele botou Hello World Sim. no código. Em C. Em C. Era o quê? Printf que ele tinha escrito? Não, ele botou um printf e Hello World. Quando ele apertou Enter, compilou e apareceu Hello World... Foi no DevCpp, né? Não, foi. Aí eu já, eu gritei, que irado! Eu lembro disso. A sala ficou louca, a sala foi abaixo. Que isso, velho? Que esse cara tá gritando? Eu falei, cara, isso é fantástico. Aí eu comecei a pirar. Eu falei, então, peraí. Então quer dizer que eu posso conversar com o computador e fazer perguntas pra ele e as pessoas responderem, e a gente pode botar as coisas dentro de uma coisa e virar e fazer um sistema. Aí eu pirei. Aí eu não larguei mais. E aí, quando minha mãe ela ofereceu isso, ela falou, sai do IFES. Aí eu falei, cara, você não tá entendendo?
eu quero o IFES, sacou? Eu quero ir pra lá. E aí de noite era, tipo, irado pra mim aquilo. Porque era a primeira vez na minha vida que eu falei assim, cara, estou fazendo algo construtivo, sabe? Algo que vale a pena ser feito. Teve uma parada, eu lembro disso. Eu tava no laboratório de informática lá do ensino médio, né? Onde a gente estudava. E eu lembro que eu fui lá imprimir uma parada, tal, olhar uma coisinha ou outra. E tava lá o Roberto sozinho na sala de informática. Aí eu falei, Betão, tal, a gente começou a conversar. Aí ele, do nada, ele falou assim, Avance, se liga no que eu fiz. Aí eu, Aí ele abriu, sei lá, umas paradas muito loucas lá de informática, uma caixinha preta que vocês fazem código, sei lá, Sim, essa sim. porra Caixinha preta. aí. Eu não sei. Caixa preta do avião, tá ligado? Enfim, eu sei que você abriu lá, tal, digitou umas paradas, aí você falou assim, se liga, eu fiz uma calculadora. Aí, só que tipo, você ficou mó animado assim, e eu fiquei mais bolado ainda, porque eu falei assim, caralho, como assim? Você digitou umas paradas... Aí você escrevia a conta lá certinho, podia ser uma conta longa, o que for, e a parada saía lá. E eu falei assim, Roberto, que mais você pode fazer? Ele, não, eu tô aprendendo tal, enfim. Não, e a calculadora é uma das coisas mais básicas, assim, que você faz pra iniciar nesse mundo, né? Só que... Depois de Hello World. Não, depois de Hello World, tipo isso. E logo depois eu fiz um jogo também, um Batalha Naval. Que aí, esse jogo, inclusive, a galera do IFES jogava internamente no IFES. Que era um Batalha Naval e era em C, e eu fiz ele em rede. E a galera ficava jogando nos intervalos, assim. Era bem legal, era bem legal. E eu mostrei esse jogo pra turma lá, pro pessoal, pra ver se o pessoal, sabe, se animava também. E surgiu pessoas assim, cara, como é que você fez isso e tal? Eu falei, cara, muito irado isso aqui. Eu começava a explicar e tudo mais. E o pior, eu fiz a interface toda em C. Então, cada quadradinho daquele lá foi programado na mão, sabe? Tipo, então, cara, fantástico. Só pra explicar, o que o Betão fez em relação a esse jogo foi que ele construiu todo... Era campo minado, né? Era um Batalha Naval. Batalha Naval, desculpa, isso. Ele construiu o Batalha Naval todo só com caracteres, como se fosse a linha de comando ali que a gente vê no Windows. Dá foi muito assim. trabalho. Porque hoje em dia, quando você vai fazer qualquer coisa mais sofisticada e tudo mais, geralmente já tem uma interface gráfica já pronta que você pode ir utilizando. E você reduz muito a linha de código e tudo mais, é tudo muito mais rápido. Mas nesse aí eu fiz na mão porque eu não sabia e o professor não tinha ensinado interface de nenhum tipo, só que eu queria que o negócio ficasse bonito. E essa querer de ficar mais bonito depois vai influenciar tudo lá na frente para eu fazer design. Pois é, velho. Tá vendo? A parada tem uns caminhos meio doido. Desceu uma lágrima aqui, cara. Essa é a verdade. Você, André, você também teve uma parada diferente. Pra quem conhece o André, ele sabe que ele gosta muito, muito de cinema. Viciado. E isso chegou a fazer parte da sua vida um tempinho. Então, cara, na verdade eu conheci o Betão por causa desse curso de técnico de informática, né? Mas eu tenho uma vida muito doida porque eu nunca sonhei assim, nunca tive nenhum sonho absurdo de criança, tipo, sei lá, criança sonha em ser jogador de futebol, sonha em ser astronauta, sonha em ser essas coisas, e eu não tinha esse sonho, eu gostava de laboratório de Dexter e de coisas de ciência. Quem não, né? E aí, mas na verdade, o começo da minha vida profissional, digamos assim, ou de educação mais voltada para a questão de carreira, foi que no segundo ano eu fiz um curso da Microsoft. Existia um lugar aqui que se chamava Microsoft Integration Center, que funcionava lá na FAESA. E aí você fazia uma provinha, e quem passasse nessa provinha fazia um curso de uma semana. Eu fiz pro curso de web. E foi onde eu aprendi HTML e CSS basicão. Foi nesse curso de uma semana. Só que depois de um tempo, o meu sonho, e aí sim virou sonho, era estudar fora e trabalhar com cinema. Quando chegou no terceiro ano, eu até entrei no curso de técnico de informática, só que eu fiquei tipo 2 semanas, eu acho. Que é na mesma sala do Betão, inclusive. Fiquei questão de 2 semanas. E saí porque o que eu queria fazer era cinema e tal. E no próprio terceiro ano, eu bati na porta de uma produtora e consegui um estágio lá, cara. Pra trabalhar como editor de vídeo. Na cara e na coragem. Disso, eu lembro. Na cara e na coragem. Não é que eu bati na porta literalmente, mas... Eu achei a produtora na internet, mandei e-mail pra eles, falei que eu poderia trabalhar lá um tempo, assim, uns dias de graça pra eles me testarem e tal. E depois eu fiquei sabendo que eles até aceitaram fazer o teste comigo, mas já pensando que eu não ia saber fazer as paradas, que eu não ia passar. Tipo, vamos deixar esse menino
fingir aí, vamos fingir que estamos testando ele, mas daqui a pouco a gente manda ele embora e tal, porque ele não vai conseguir fazer as paradas. Só que acaba que eu fiquei lá 2 anos depois disso. Deixaram você sonhar, né, André? Me deixaram sonhar, cara, aí já era. Mas esse é só o início, né, cara, da minha carreira profissional, ou da minha tentativa de escolha de carreira profissional. Depois eu fiz muita coisa ainda, só que eu quero ouvir do Avance também, como é que ele chegou nessa ideia brilhante de tentar vestibular para arquitetura e urbanismo. Cara, eu comecei assim como muitas crianças, né, quando você é moleque, você só quer saber de uma coisa, né? Brincar, farrear, jogar bola, ir pra uma festinha ou outra e tal. Quando vai chegando no ensino médio, as pessoas vão lá e começam a te falar, seus pais, seus parentes, de repente, né, no caso, meu irmão mais velho, falou, cara, seria legal você começar a pensar e tal. E não é que eu era um cara que não pensava nisso, mas a escola nunca foi um negócio atrativo pra mim, sabe? Não foi um negócio assim, não é que eu não gostava de estudar, mas eu não tinha um ensino lá na escola não era um negócio que me dava tesão, né? Então, eu só fui começar a pensar isso mesmo no segundo ano pra entrar no terceiro ano. E aí, quando a realidade bateu, né? Chegaram pra mim, bateram nas minhas costas e falaram assim, então, decide aí o que você quer fazer pra sua vida, né? Escolhe uma faculdade aí pra ser o que você vai seguir. Aí você começa a buscar o que tá mais perto de você. Acho que é o mais natural. E aí, lá, a minha família, no caso, o meu pai ele é empresário, né? Então ele se envolveu com várias coisas, né, ao longo da vida dele. E nesse momento que eu estava no terceiro ano, ele se envolveu com construção civil. Então, eu pensei, vou fazer engenharia. Só que eu nunca fui uma pessoa ligada a essa questão das exatas. Eu nunca fui uma pessoa tão racional, vamos dizer assim. Eu sempre fui um cara mais artístico, eu gostava de desenhar. Eu sempre toquei desde moleque, música sempre foi um negócio muito presente na minha vida. Fiz violão, fiz um pouquinho de baixo, fiz cavaquinho, tive banda de pagode, tive banda de rock. E aí, cara, o universo mais próximo artístico dentro dessa área da construção civil é a arquitetura, né? E é engraçado, todo mundo acha que a arquitetura é só ficar desenhando, né? Não sei o quê, mas também tem muito mais, é um campo muito mais vasto. Todo mundo também acha que todo arquiteto é gay, cara, isso é verdade? Então, tem essa parada, mas isso é um estereótipo, cara, né? Isso não tem, não. Não, pô, e design também, né? Tipo... não acha que o curso dele também é mero maravilhoso, não. Mas tem esses estereótipos que é tudo bobagem, né? Tudo bobagem, cara, isso aí, relaxa. Enfim, aí no final das contas, eu acabei prestando vestibular para arquitetura, passei, concluí o curso, mas como eu falei no começo, né, aquela introdução, chegou um momento que eu ia pra faculdade e aquilo não era tava virando um peso, eu posso assim dizer. Eu sentia que aquilo ali não era algo que me levava pra frente. E eu acabei terminando a faculdade porque já tava bem no final, mas eu já tava começando a pensar, cara, eu não gosto disso, não tem muito sentido pra mim. Eu sempre gostei muito de música, eu sempre gostei de videogame. Depois eu posso a gente pode até citar algumas coisas meio loucas que a gente pensou, né? Talvez não loucas, porque o que eu ia citar é uma realidade, mas eu pensei em rapidamente mexer com esportes, né? Esporte eletrônico. Pensei em ser mesmo músico, né? Criar uma banda e tal. Mas dentro dessas questões de entretenimento, eu também sempre gostei muito de criação de conteúdo para YouTube. Tanto que é uma coisa paralela que a gente acabou criando, né? Que a gente está fazendo nesse momento. É o podcast. Mas enfim, tem muitas outras coisas que a gente pode citar aqui que de repente cada um tem em comum, né? Que fez. O que eu quero saber agora, e que eu já ouvi histórias sobre isso, qual foi a parada mais doida que o Betão já fez? Porque ele já me contou umas paradas que eu não sei se são verdade. Rapaz, o Betão desde a época do ensino médio, aliás. É só pérola, bicho, na moral. É só fanfic, cara. Só pra te contar, ele foi o capeta em uma peça de teatro na escola. Inclusive, esse capeta me rendeu... Indicações? Não, muitas meninas gatas. Você só fez pra isso, inclusive. Cara, eu vou te falar, na moral, até hoje tem gente que fala, nossa, você que era o capeta dos 7 pecados? Eu falei, era eu mesmo e tal. Olha aqui meu Instagram, segue aí e tudo mais. Esse é o Betão, cara. O que eu quero saber, Betão, é que eu sei já que você já me contou, mas eu quero que você conte aqui as coisas doidas da sua vida profissional que você já fez ou que você já pensou em fazer, pelo menos. Então, vamos botar um contexto nisso, então, porque tem coisa legal logo pra escolher a faculdade e entrar na faculdade e a startup. E aí que vem startup.
Essa história da startup eu acho que vale a pena, porque o Betão ele ficou famoso, ele saiu no jornal. Ah, é verdade. É Minha verdade. empresa valia muito, Ele é o nosso Marquinho Gomes, cara. Valia tanto que agora vale 0. Mas tudo bem. Mas olha só, o que aconteceu foi o seguinte. Como a gente tava no 3º ano, finalizando essa vida de ensino médio, né, de jovem mancebo aí, então a gente tinha que escolher, né, o que a gente ia fazer da vida. Mas pra mim era teoricamente muito fácil, porque eu já gostava muito da computação e tudo mais. Então eu tinha 2 opções, ou era ciência da computação ou engenharia da computação. Todo mundo falava, faz engenharia, porque engenharia é isso, engenharia é aquilo. Você vai se formar engenheiro, você pode, porque engenheiro tem status, engenheiro é isso. E todo mundo falava mesmo, assim, os professores incentivavam você a fazer engenharia. Até hoje, né? Até hoje. Aí eu falei assim, cara, acho que vocês estão um pouco atrasados de cabeça. Eu tive essa conversa com vários caras e falei, olha, ciência da computação abre o cara para o mundo todo. O mundo todo precisa de um programador, sabe? Para tudo. Então eu pensei, eu vou fazer ciência da computação porque eu quero, eu sou convicto nisso. Então, quando você for escolher a sua profissão, a sua faculdade, vá para o que você quer, cara. Não vai viajando, que as pessoas vão te falar que aquilo vai ser o melhor, aquilo não vai ser o melhor, tudo mais. Isso ganha mais dinheiro. Não vai por isso. Não é assim. Faz com o que você quer fazer. Até porque, cara, quem vai acordar cedo pra ir trabalhar todo dia vai ser você, não vai ser seu pai, não vai ser sua mãe. Quem vai ficar 20, 30, 40 anos trabalhando nessa área vai ser você, não vai ser o seu professor de pré-vestibular. Então, já que é pra trabalhar, já que é pra acordar cedo e pagar conta, é melhor que seja fazendo algo que você gosta, né, bicho? Exatamente, André. As coisas não vêm fácil, não vem nada fácil. Então, se não é pra dar tudo que você tem, cara, infelizmente, tem grande chance de dar muito errado, entende? E daí, André, que veio a startup. Porque quando eu entrei na faculdade, a ideia, na verdade, era sair do estado. Eu queria estudar fora. Então, eu passei na UFOP, na UFF, na UFRJ. Eu já tinha feito minha matrícula na UFOP, como eu falei com vocês. Eu gosto muito de festa, então a UFOP é o melhor lugar de festas universitárias do país. Então eu cheguei a ir para a UFOP, me matricular lá, morar uma semana numa república e voltei para Vitória. Por quê? Porque nesse meio tempo, a gente, o pessoal que fazia comigo no IFES, eu juntei com mais um amigo e um amigo dele e a gente foi num evento chamado Startup Weekend. E a gente ganhou esse evento com essa ideia da startup de formatura, que era o GRAD, e tudo mais. Explica um pouco melhor sobre o Grade, eu acho que vale a pena. Então, o GRAD, cara, o GRAD era uma startup de gerenciamento, autogerenciamento de formaturas. A sua própria turma entrava no site e tinham as metas e vocês iam juntando dinheiro, arrecadando dinheiro vocês mesmos e no final vocês tinham dinheiro para sua formatura e tudo mais. E juro pra vocês, era o melhor site disparado de interface e tudo mais. E quem fazia interface? Betão. Exatamente. E o Jair era o designer na época. Ele fazia engenharia de produção. Ele era o CEO. É startup, né? Todo mundo faz tudo. Ele fazia o design das telas também, mas a programação front-end eu fazia e tudo mais. Mas como é que foi esse evento aí que vocês ganharam, cara? Vocês apresentaram a ideia e escolheram a melhor ideia? Como é que foi exatamente? Então, o Startup Weekend, pra quem não conhece esse mundo de startup, de empresas assim, era um evento que geralmente você vai lá, pessoas dão ideias e vocês desenvolvem essas ideias em 2 dias. Tem 48 horas para você criar um mini MVP, mas o que importa mesmo ali é a estratégia de negócio. Então, como que o seu site vai gerar renda, como que vai ser a expansão a escalabilidade do negócio e tudo mais. Então é interessante, esse evento é muito interessante porque reúne gente, tanto de negócios, quanto designers, quanto os programadores e por aí vai. E foi muito, muito legal, o André, porque a gente era muito novo. Eu tinha 17 anos nessa época, né? Então, quando a gente ganhou esse prêmio, a gente começou a levar as coisas um pouco mais sérias. Porque era um prêmio sério. A gente tinha ganhado uma aceleração numa incubadora. Não, numa aceleradora. É diferente, tá? Mas não vale muito a pena ficar entrando em pormenores agora.
Não, só explicando que você falou MVP, é um termo que talvez as pessoas não conheçam, que é produto minimamente viável, não é isso? Exatamente. É o que você precisa de minimamente para passar a sua ideia à pessoa que vai consumir o seu produto, né? Porque a maioria dos aplicativos e sites, por exemplo, Uber, 99, enfim, todos esses sites, eles sempre se preocupam primeiro em desenvolver esse, como se fosse um protótipo, que eles consigam deixar no ar, que já esteja funcionando, para que a partir daí eles possam ir melhorando e tal. Sempre é essa mentalidade de startup, né? Exatamente. É lançar e vai melhorando com o tempo. Até porque você precisa de ganhar dinheiro e startup tem muito pouco dinheiro, né? Geralmente tem muito pouco dinheiro para rodar. Então as coisas têm que acontecer. Mas aí voltando, cara, então a partir do momento que você escolheu o curso, você falou que você escolheu porque era muito óbvio pra você a sua escolha e tal, e a partir disso isso te levou a startup. Mas o que aconteceu, cara, pra startup não conseguir ir pra frente? Então, eu tive que voltar pra Vitória porque eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu me informava no IFES e tocava a startup, ou ia estudar fora. E eu pensei, cara, estudar fora é legal, mas tem a UFES aqui do meu lado, e eu posso muito bem estudar na UFES e tocar esse negócio também. E acabar o IFES. E foi isso o que eu escolhi. E a vida é feita de decisões, né? Tipo, direto. Chega uma hora que não tem como, né, velho? Você tem que... Não pode ficar parado. Você tem que tomar uma decisão, mesmo que ela seja, de repente, né, entre aspas, a errada. Não, ou então largar um sonho, porque eu sempre tive um sonho de estudar fora, sabe? É um sonho que até agora não se concretizou ainda, mas espero estudar fora aí depois, não sei. Um sonho de cada vez, cara. Primeiro você já criou a startup e já faliu ela. Agora você tá realizando outro sonho, que é gravar um podcast com a gente. Muito bom! Mas vai chegar a vez desse sonho, cara. Eu acredito em você, eu acredito no seu potencial. Valeu, André. Também acredito em vocês, são demais. Valeu, Muito obrigado. Mas aí então, continuando a história. Eu tava estudando e fazendo startup, e aí eu tranquei a UFES 6 meses para o negócio rodar. O negócio não rodava direito, tinha muitos erros de monetização e tudo mais, mas assim, a ideia era muito boa, a ideia era realmente muito boa, e o timing também não estava muito certo. E começaram a surgir várias outras concorrentes que tinham também estrutura física, o que é muito importante para esse tipo de negócio. E aí eu descobri duas coisas. Eu tinha um sonho de ter R$1 milhão com 20 anos. E aí eu descobri que para você arrancar R$1 de qualquer pessoa é um sacrifício. Então a vida foi passando e a UFES foi me complicando, e eu complicando a UFES, e essa etapa foi também ficando complicado, o dinheiro não entrava, e aí a gente foi morrendo aos poucos, e chegou uma hora que acabou meio que naturalmente, assim, sabe? E é interessante essa experiência pra mim, porque eu era muito jovem, e eu tive relações realmente de uma guerra, assim, comercial, com essas organizações de formatura, sabe? Não com estudantes, assim, mas com as empresas que organizam as formaturas. Porque a gente era totalmente diferente, a gente era realmente disruptivo. Só que o mercado, ele, tipo, ou você acaba com quem quer acabar com você, ou você realmente morre na praia, entende? Querendo ou não, você estava querendo tirar uma coisa que era engessada, né? Essas empresas de formatura, elas estão aí no mercado há um tempasso. E para quem teve um pouquinho de contato, eu tive um mínimo contato lá durante a minha faculdade, que a comissão de formatura da minha turma passava as informações, né? E tudo era muito daquele jeitinho e tal. E é sempre assim, se aparece alguém com uma ideia nova, cara, é como se você estivesse mexendo em toda uma estrutura ali, que era na balada, e aquelas corporações, entre aspas, né? Aquelas empresas vão achar que você tá querendo quebrar aquela dinâmica dele. Então, eu imagino o que você deve ter passado na mão desse pessoal, cara. Avance. A gente chegava nas faculdades e assim, é uma concorrência. Então, você tem que ganhar um cliente. Então, a gente ia lá e outras empresas também iam lá conversar com as pessoas. As outras empresas começavam a queimar a gente. Do nada. E a gente sempre fez tudo perfeito. E o nosso sistema era totalmente transparente, entendeu? Então, era legal, porque era realmente novo. Às vezes, você queria saber quanto você tinha que pagar até o final e se organizar mesmo o seu dinheiro para você pagar. E às vezes essas empresas não forneciam esses sistemas, entende? E eles queimavam a gente de uma maneira tipo, brutal. Falavam, não fecha com eles não, porque primeiro que eles já fizeram várias festas e ficaram horríveis. A gente nunca tinha feito nenhuma festa, entendeu? Então, tipo,
eles inventavam coisas mesmo, assim. O mercado é assim, muitas vezes. É por isso que, por mais que as pessoas inventem coisas de vocês, vocês não podem ficar, tipo, inventando coisas deles. Isso é desleal, sabe? Se você for jogar o jogo, joga o jogo limpo. Porque perdeu, tudo bem, mas aprende. Uma hora, cara, a conquista chega, sabe? Cara, no longo prazo, quem vence sempre vai ser a pessoa que jogou limpo, a pessoa que foi honesta e tal. Eu acredito muito nisso, que importa é o longo prazo e não ganhar ou perder um cliente aqui, outro ali, enfim, em troca de fazer... criar uma reputação ruim pros outros, né? O nosso mentor, não é, André? É, ele mesmo. O nosso mentor... Vocês acharam que não ia ter Gary Vaynerchuk nesse podcast? Acho errado, tá? Eu sei, cara, que o Gary, ele fala uma parada que você acaba, assim, ouvindo de um monte de gente, mas a forma como ele coloca é diferente. Então, Sim. É diferente, é legal, enfim. Ele fala essa parada de você não se importar muito com a opinião dos outros. E eu acho que a pessoa que consegue colocar isso como um princípio de vida, cara, ela vai muito na frente. Porque, entre aspas, você acaba se colocando como, né, uma pessoa mais altruísta, assim, sabe? Você não tem medo de errar, o erro não é uma falha que te coloca pra baixo, né? Você tem um horizonte de falar assim, ok, eu faço, se eu errar, eu vou analisar, vou bolar uma estratégia nova e eu vou tentar de novo. E assim vai, um ciclo, né? Tem algumas coisas que ele fala que, inclusive eu falei isso, lembrando dele, é óbvio, ele fala que kindness always wins, que é tipo, bondade sempre vence, e é uma coisa que ele pratica, porque tipo assim, ele é o tipo de cara que ele sai na rua, alguém quer tirar foto com ele, aí o cara, pô, eu tô sem bateria. Ele, não, pode deixar que eu tiro uma foto aqui no meu celular e eu te mando depois. Ele é esse cara, assim. E, enfim, e aí tem a questão que você falou de não se importar com a opinião dos outros. Isso é tanto pro bom quanto pro ruim, sabe? Tipo, tanto quem fala mal de você, ou enfim, os haters por aí, se não se importar com isso, como também quem só te elogia pra você não acabar ficando com o ego muito inflado e achando que você é, tipo, muito foda. Isso também é ruim. Shut up and sit down. Então, Betão, mas depois de toda essa experiência que eu sei que foi, assim, de muito aprendizado pra você, eu queria saber o que a sua família achou disso, cara. Porque eu sei que as nossas famílias, elas se importam com a gente, elas querem ver a gente bem, e justamente por causa dessa preocupação que eles têm medo de algumas dessas experiências diferentes. Então eu queria saber o que eles acharam de tudo isso, cara. Cara, todo mundo me achava um maluco, completo maluco. E não era só na família, não. Era, tipo, no colégio também, e, tipo, na faculdade e tudo mais. Porque vale lembrar que trabalhar em uma startup não é bater ponta às 8 e sair às 18 e é isso aí. É trabalhar até dar certo. Então, imagina uma mãe ver o filho, tipo, acabou de ingressar numa federal, trancando a faculdade para se dedicar totalmente a uma ideia, que é só uma ideia, tudo mais, e trabalhando, sei lá, virando noite, sábado, domingo e tudo mais, e é isso. Então, realmente, minha mãe, ela ficava com muito pé atrás, essa é a verdade. Eu acho que minha família sempre ficou com o pé atrás, até porque eles sempre foram da ideia de faça concurso público. Faça concurso público, faça concurso público, faça concurso público. E eu sempre fui averso a isso. Tipo, eu nunca quis fazer concurso público, porque eu tenho vários sonhos. E um dos meus sonhos é viajar o mundo trabalhando com coisas legais. E concurso público te prende no seu país. Então, eu já odiava essa ideia. Outra coisa também que eu não gostava era a ideia de que o Brasil que eu queria era um país lotado de concurseiros. E esse não é o Brasil que eu quero. Então, por que eu vou fazer parte disso, sabe? Ajudar essa tipo, indústria do concurso público aí que tem por trás e todas essas coisas. O pessoal fala que se o Steve Jobs ou o Bill Gates fossem brasileiros, eles seriam concurseiros, cara. Porque é uma cultura que está muito enraizada aqui na gente. E é engraçado porque o que é o sonho para uns é o pesadelo para os outros, né? Eu concordo muito com o Betão nesse sentido, que, tipo, para os outros é um sonho ter um emprego fixo pro resto da sua vida. Na maioria das vezes não é uma parada que você gosta, aliás, quase sempre.
É um trabalho de burocracia e de papelada super chato. E de vez em quando alguém da minha família vem falar comigo sobre fazer concurso também e eu tenho a mesma resposta que o Betão. Não, e é interessante que quando eu falava com minha mãe dos meus sonhos, que eu falava assim, mãe, quero ser milionário, quero ganhar dinheiro, quero viajar o mundo, quero não sei o quê. Ela falava, meu filho, mas você sonha muito, não sei o quê, seja um pouco mais pé no chão. E, sabe, ficava falando essas coisas. Mas assim, ela é mãe, eu entendo perfeitamente, entende? Mas não, cara, não, eu não me aguentava imaginando a minha vida sendo dentro de uma sala, assinando papel e tudo mais. E não vai ser assim, não vai ser, porque não quero que seja assim. E se você também não quer que seja assim, então comece a mudar as coisas. Comece a mudar. Quando a computação foi se estendendo, e quando eu comecei a ver que eu estava indo muito mais para um lado artístico, que é outra coisa também que meus pais piraram quando eu falei assim, vou sair da computação. Eles, o quê? Saca? Tipo, meu pai ficou extremamente, assim, meio contrariado, porque eu já não tinha feito engenharia, já não tinha feito direito. Nem medicina? Nem medicina. E estaria saindo de uma federal para tentar outro curso na federal também, mas para mudar os áreas totalmente, assim. E quando eu fiz isso, quando eu mudei de curso, não é porque eu tinha parado de gostar da computação. A computação sempre vai estar no meu coração e inclusive, a computação foi que abriu as portas para mim para entrar nos empregos que eu entrei. Então, eu era um designer, mas era um designer que sabe a programação. Eu sou um designer de interface que sabe fazer a programação também da interface. Só fazer o código, né? Exatamente. Uma parada que a minha mãe, ela fala, velho, e eu acredito muito nisso. Ela fala assim, claro que a maioria das pessoas já deve ter ouvido isso com outras palavras, mas minha mãe sempre fala assim, saber não ocupa espaço, guarda essa informação para você, que uma hora você vai utilizar isso. É o que ela fala sobre arquitetura. E que eu acho que serve para qualquer área. Se você puder aprender uma parada, aprende e guarda. Uma hora, aquilo pode ser útil para você e pode te abrir uma porta. Não, e para mim abriu todas as portas possíveis. Quando eu converso com as pessoas que são da área de design, muitos poucos mesmo sabem a programação. No meu caso, eu não sei, tipo, HTML, CSS e JavaScript, só isso. Não, eu faço desde C# a tudo, alto nível, baixo nível e tudo mais. Então, uma das coisas que foi relevante para eu ter o emprego que eu tenho hoje em dia é justamente isso. Eu converso com engenheiros de uma maneira tipo, tão tranquila, sabe? Eu entendo o que eles falam e tudo mais. E eles estão fazendo as programações e a gente está conversando tranquilamente sobre estrutura de dados, sobre classe de objetos e tudo mais. Então isso é legal. Tudo agrega, tudo agrega. Então se você você fez biologia e entende de pintura, legal, irado. Por que não, sabe? Então você não precisa ficar preso naquele curso o resto da sua vida. Se você acha que tá bom para você até ali, tá bom, muda. Se você acha que tem que mudar, muda. Segue o seu coração, cara. Sério, eu sempre falo isso com as pessoas. Segue o que você quer fazer mesmo, assim. Que coisa linda, cara. Eu tô meio emocionado agora. Coisa maravilhosa. O nosso programa, ele nos proporciona esses momentos. Ele tira o melhor das pessoas, André. Exatamente. Mas eu entendo exatamente, cara, o que você passou, não porque os meus pais tenham tido essa mesma reação, porque meus pais sempre me deixaram bem livre, mas no fundo eu sabia o que eles realmente pensavam sobre minhas escolhas profissionais. Talvez todos são assim, né? Exatamente. E outras pessoas da minha família tiveram essa reação. Como eu disse, saindo do terceiro ano eu fui fazer o curso de cinema, na UFES, no caso Cinema e Audiovisual, o nome do curso. E no terceiro ano eu já fazia estágio na área e por isso eu decidi continuar na área e fazer um curso de cinema e audiovisual. E aí, nessa época, como eu disse, meus pais me deixavam totalmente livre para fazer minhas escolhas e tal, mas eu sabia que o sonho do meu pai era que eu fosse engenheiro ou que a minha família em si ficava pensando, caramba, como é que você vai viver disso, cara? Viver de cinema? Como assim, cara? Mas eu já tava na área e tava lá ganhando dinheiro, cara. Mais ou menos. Não muito, mas na época era o suficiente. Teve essa parada mesmo comigo. Eu saí da arquitetura, né, quando eu formei. E aí, lá em casa sempre foi essa... Eu peguei isso do meu pai. Ele sempre foi uma pessoa muito dinâmica, né? Ele não gostava de ficar parado.
E eu também não queria, sabe, ficar sugando dinheiro dos meus pais, assim. Ah, formei, aí tem uma galera, por exemplo, eu conheço, assim, né? Não vou citar nomes, mas eu conheço galera que formou e falou assim, ah, tô tranquilo, vou dar uma viajada. Não que isso não possa ser uma escolha, que ela vai viajar, ela vai fazer um intercâmbio, ela vai... Mas, sei lá, eu não vejo isso como uma coisa boa. Eu queria estar ali já em contato com uma coisa nova, com uma experiência nova. E aí, um mês depois, eu falei, cara, eu vou trabalhar com alguma coisa relacionada à música, eu vou me colocar dentro desse meio, seja, sei lá, aí eu pensei, vou começar a estudar música, né, teoria musical de novo, vou tocar em alguma banda, mas aí eu caí nessa parte da técnica, né, eu caí no backstage, eu caí nessa parte da rodagem, que é essa assistência em palco, né, e, cara, dentro desse universo você vai conseguindo ter noção de um novo leque, né? Assim como o Betão, ele acabou indo para outras áreas, né? E ele, cada porta que ia se abrindo, abria-se mais, né? E comigo foi a mesma coisa. Hoje em dia, eu vislumbro uma parada totalmente diferente. Eu já tinha uma noção de, por exemplo, produção musical, né? Mixagem, masterização, sonorização com beat, enfim... Mas não só para essa área da música, assim, né, do entretenimento musical. Eu digo para tanto videogame quanto cinema, igual o André. Porque existem esses ramos lá dentro. Então, eu vislumbro, nesse começo com a rodagem, de repente eu conhecer, fazer um network ou ir para fazer um curso para eu poder me inserir em novas áreas. Eu acho que isso é muito importante. Você sempre tá em movimento, assim, nunca parado para conseguir achar uma coisa nova. Só que aí, cara, antes de você começar a trabalhar nessa área de backstage, você já gostava de música desde criança, não é isso? Isso, tem isso aí mesmo. E aí, ainda na faculdade, foi quando você começou a fazer os covers? Você e Smiley Ramos? É verdade, tem essa parte aí mesmo que foi uma parada diferente. Quando eu tava na faculdade, que eu percebi que eu já não tava gostando tanto, eu parei assim e falei, cara, eu queria fazer uma coisa nova, eu queria estar em contato com uma parada diferente. E eu sempre via no YouTube alguns covers diferenciados de algumas pessoas, por exemplo, acho que você vai lembrar, né, André, o Boyce Avenue, o Tyler Ward, enfim, são os caras que faziam um conteúdo, uma qualidade musical bacana, cara. Que eles pegavam faziam um cover de uma vez uma banda de rock, faziam um acústico bacana, né? Na verdade, a base deles era o acústico. Então eu cheguei, cara, e comecei a vislumbrar, de repente, assim, pô, vou fazer um conteúdo diferente. E eu sempre fui muito retraído. E aí eu cheguei, convidei esse meu amigo e a gente começou a fazer uns covers diferenciados. A gente criou um canal, Second Productions, e a gente começou a desenvolver esses covers, pra pegar um pop, fazer um reggaeton, ou um rock, fazer um acústico. E assim... Isso me deu asas para eu procurar outras coisas. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre sound design, mais sobre mixagem, masterização, porque a gente queria fazer um tratamento das nossas músicas que a gente gravava. E aí, né, acabei descobrindo essa área que até hoje eu estou estudando um pouquinho e eu utilizo hoje a edição que eu fazia no YouTube, eu utilizo para fazer podcast agora, para tratar a voz, enfim. Mas o que faltou você falar, cara, nessa história do YouTube é o seguinte... Quem é que editava os vídeos desse canal? Ah, é verdade. Isso tem que ser dito aqui, cara. Isso tem que ser dito. André Lima, o outro cara aqui, no outro microfone, cara, ele é o cara que editava. Uma sala de palmas pra eles aí. Uhul. Você merece, André. Obrigado, cara. É um bom editor, já ouvi falar desse cara, tal de André Lima, e eu vou dizer que ele faz as coisas direitinho, cara. Eu crio sites, né? Exatamente, @eucriosites. Sigam cara. lá nas redes sociais. E aí, enfim, eu sei que eu entrei no curso de cinema e eu só fiquei um semestre. Porque nesse meio tempo aconteceram muitas coisas na minha vida. Enfim, eu tive problemas familiares e eu descobri uma coisa que se chama poker. Que eu já jogava, desde os 15 anos de idade eu sabia jogar. E aí eu conheci um clube de poker aqui na cidade. E quando eu vi, eu tava fazendo jornada dupla. Eu tava trabalhando durante o dia na produtora de vídeo, como editor de vídeo. E de noite eu trabalhava dando cartas na mesa de poker. Você era o dealer? Eu era o dealer, cara. Eu adoro a pessoa que fala croupier, porque croupier parece uma coisa tão de velho e de cassino, croupier. Caramba, existe isso mesmo? As pessoas falam croupier. Olha só. As pessoas mais velhas falam croupier. As pessoas mais novas falam dealer, normalmente.
Mas eu era o dealer, realmente. Eu dava carta em cash games, em torneios. Só que fazer jornada dupla não é uma coisa muito fácil, né? E Não é aí, saudável. Exatamente. Aí com tipo um mês eu decidi largar a carreira de vídeo, que eu tava muito desiludido também. O mercado às vezes tem suas dificuldades e eu acho que eu não era maduro o suficiente para entender esses obstáculos e essas dificuldades naquela época. E aí com essa desilusão e com a porta do poker aberta foi quando eu abandonei a carreira de editor de vídeo, pelo menos profissionalmente, agora só para o meu YouTube. E comecei a trabalhar só como dealer. Trabalhava só à noite, cara. Mas você também jogava, eu lembro. Então, não. Eu entrei lá no clube de pôquer. Eu conheci o clube de pôquer por jogar, né, como jogador, digamos assim. Eu lembro até hoje que a primeira vez que eu fui lá era um jogo que os blinds eram um real, o small e big. Era cash? Era cash game, é isso que eu ia entrar. Era um cash game de 1-1, eu entrei com o mínimo, que era R$50. Na época eu era estagiário ainda, eu acho. Então eu fui num sábado, meu salário era tipo 300 e poucos reais por mês. Entrei com R$50 e naquele maldito dia, eu saí com R$950. Você saiu com R$950? Uhum. No meu primeiro dia jogando poker a dinheiro, né? E aí eu lembro que eu fiquei tipo, caramba, eu preciso viver disso. Meus olhos brilharam. Essa é minha vida agora. Essa é a minha vida. E foi assim que o André, depois de 6 meses, tá morando debaixo da ponte. Hoje mesmo fui visitar ele lá. Tá bem, tá um pouco magro, mas Um pouco subnutrido. tá melhor, tá melhor. Mas, não, realmente aconteceu isso. Só que, enfim, eu era idiota. E apesar de eu saber as regras e alguma estratégia de poker, eu ainda não conhecia um termo chamado variância. Então eu não entendia que, na verdade, eu só tava ronando bem. Você foi num dia bom. Exatamente. Tava batendo tudo, O cara. mar aquele estava dia. pra peixe, jogador. Exatamente. E o pessoal não me conhecia, então eles acreditavam em todos os blefes e não acreditavam quando eu tinha valor. Enfim, eu consegui arrancar bastante dinheiro naquele dia. Só uma coisa. Você jogou, Betão? Tô vendo que você tá falando aí. Você é um cara experiente na área do poker também, né? Cara, eu joguei, inclusive encontrava André ali nas nights ali do poker. E sim, cara, joguei poker e ganhei algum dinheirinho também com poker também. Você foi adversário de André? Já foi adversário e ele já foi já teve na minha mesa também me dando cartas. Ô, louco. Eu adoro o termo dar cartas. Esse aí. As pessoas acham que eu era cartomante. dava Cartomante, cartas. realmente. Desculpa, André. Não, esses caras são assim, depois, entendeu? Eles querem ter o termo certo e tal, é complicado. Eu gosto bastante de poker, cara. E, inclusive, bom, como eu disse, depois desse primeiro dia, o meu sonho virou ser jogador de poker. E eu comecei a dar carta justamente porque eu queria aprender mais sobre o assunto e queria viver aquilo ali todo dia. Só que isso não durou muito, durou questão de 3 meses só, 3, 4 meses eu dando carta. Porque até que um belo dia, o cara que era do clube lá, que eu não vou falar o nome, não tem por que eu falar o nome, né? Ele sacaneou a gente. A gente tinha um circuito de poker capixaba aqui que era feito nos shoppings da Sacavalcante. Era tipo no Praia da Costa, no Mestre Álvaro. Sim, eu já joguei poker no Mestre Álvaro. Era no Montserrat. Então os eventos aconteciam dentro do shopping. E aí, pra você trabalhar no evento, pra gente montar o evento, a gente ia de madrugada no dia anterior. E numa dessas... O primeiro evento, na verdade, que eu ia participar dando carta, os outros eu tinha jogado. O primeiro evento que eu fui participar pra dar carta, pra trabalhar, a gente foi de madrugada pra montar o evento lá no Shopping Praia da Costa. E, cara... O cara deixou a gente de madrugada lá na praia, num quiosque lá, com um monte de doido, tipo 2, 3 horas da manhã, e todo mundo tava quebrado, sem dinheiro pra ir pra casa. A gente ficou lá esperando Caralho, o horário do ônibus. E o pior que eu conheço esse maluco, ele é muito doido Ele é mesmo. muito doido. Ele é muito doido, você sabe quem é, né? Sei. Cara, muito Ele é- bom. Ele era muito doido, cara. Enfim, já rolaram várias histórias em relação a Enfim. esse cara no poker, no mundo do poker. Mas Cara, sobre o poker também, eu cheguei a ganhar uns torneios também. E um que eu ganhei foi Ao vivo ou online? Não, ao vivo. Foi o Nacional lá na Campus Party, 2015. Tem a foto no meu Instagram, inclusive. Tá lá. Teve um evento de poker na Campus Teve Party. lá,
Foi muito massa. No meu caso, posteriormente, eu cheguei a entrar em times de poker. Aliás, em um time de poker, que era o... Enfim, não vou falar o nome, porque aí eu realmente não vou falar o nome, porque eu devo dinheiro pra eles até hoje. Então... Ô, louco, bicho. Temos um caloteiro aqui. Não é verdade. Na verdade, porque o time de poker, ele tá lá pra te dar o dinheiro pra você jogar. Então não é que eu roubei o dinheiro. Eu só não ganhei Eu ele só de não volta. dei dinheiro pra eles, né? Não, eu só não ganhei ele de volta. Ah, entendi. Ah, Mas Eles eu tenho que dizer aqui que eu fui o primeiro a ganhar um torneio por esse time. O primeiro de foi? todos. Eu fui o primeiro a ganhar torneio. Tipo, no primeiro dia de jogo, assim, que a gente começou, eu ganhei um torneio de noite. Era de $1,10, né? Mas é legal, cara. Eu acho que o poker é interessante porque ele te dá um raciocínio lógico e uma velocidade de pensamento. A questão de psicologia também é bem legal. Só que não é pra mim. É isso aí. Eu acho que o poker tem uma questão também que é... Você tem que saber... Cara, o poker é você saber a hora de sair e a hora de entrar. É exercitar a paciência, né, cara? Exatamente. A paciência. eu acho maneiro de comentar também algumas ideias que a gente teve lá atrás, né? Como, por exemplo, eu citei a questão do videogame, do esportes. Porque eu sempre gostei muito disso. Eu acho que quando eu era mais novo, quando eu tinha assim, uns meus 16, 17, né? Eu gostava muito dessa parada. Ainda gosto, ainda assisto, tem times que eu torço. Eu acho que são um puta mercado, enfim. Que é essa questão do esporte eletrônico, o esportes, que é uma parada que tá muito em voga agora. E eu comecei a ver o mercado começar a crescer, assim, né? Dos times aparecerem, do investimento, times de fora vindo pra cá, né? E eu sempre gostei de acompanhar diversos jogos, o CSGO, né? O Counter-Strike, Global Offensive, na época, o que eu jogava, o Battlefield 4, e que acabou que os times de lá acabaram migrando para um novo jogo, que é o Rainbow Six Siege. E, cara, hoje, assim, eu não tenho tanta vontade porque eu acabei tomando minhas decisões. Mas, naquela época, cara, eu pensava seriamente em investir nisso, porque eu sempre gostei de competir e eu via que tinham pessoas que conseguiam ganhar uma grana boa, cara. E aí você começa a acompanhar os campeonatos, você vê, o Roberto aqui também gosta muito. Ele, por acaso, ele até tem um casaco aqui de um time famoso, que é a Navi, né? A Natus Victory. E, cara, essa época, eu vislumbrei um futuro, assim, perfeito. Era muito certo, assim, caraca, eu vou começar a treinar, eu vou entrar numa equipe, eu vou pra São Paulo, Rio, porque lá são onde estão as equipes e tal. Mas, claro, as coisas não são bem assim. A vida não tá nem aí pro seu planejamento, cara. Exatamente. Eu vislumbrei, na época eu jogava, né? Eu joguei o campeonato amador de Battlefield 4, eu tinha meu time. Um salve aí pra galera do CMBR. Tá salvo. E a gente chegou a ganhar uns campeonatos, a gente tinha, assim como toda comunidade de game, eles têm os seus campeonatos internos, assim, né? E a gente colocava dinheiro, né? As equipes juntavam uma graninha e tal, colocava pra dar um incentivo e tal. E a gente chegou, como eu falei, a gente chegou a ganhar e tiveram pessoas que saíram, né, dos nossos times e acabaram indo para esse cenário. Eu tenho dois conhecidos, aliás, eu até falo com ele hoje, ele tá quase subindo aí pra liga profissional de Rainbow Six Siege, o Renan, e, cara, é impressionante como a partir dessas pessoas que eu conheci, eu vi que realmente tinha uma possibilidade. Os caras estão ganhando uma grana, eles fazem stream, que é uma parada que também eu vejo muita gente nova agora querendo começar a streamar. Eu vejo muita gente conseguindo vislumbrar um futuro nessa parte de entretenimento, porque às vezes as pessoas não entendem o que é streaming, e na minha opinião ele é um veículo de entretenimento, é como se fosse um canal no YouTube, só que ele tá ali, né, a pessoa tem um trabalho de simplesmente, entreter. Cara, a beleza da gente viver nesse momento, nessa era da internet, é justamente porque você pode falar praticamente qualquer coisa, você pode criar conteúdo sobre praticamente qualquer assunto e você vai ter a possibilidade de viver disso, se for bem feito, se você tiver perseverança, enfim. Se você for bom nisso, você vai ter a possibilidade de viver disso, independente do assunto, do nicho e tal. Você sempre vai ter essa possibilidade. É muito interessante essas coisas de... Eu quero ser uma coisa, mas às vezes não dá certo, ou... Enfim, a vida, ela dá os seus chutes em você e você acaba indo para outro lado.
Lembra que eu falei que eu queria fazer design? Uhum. Então, eu saí da computação e fui fazer design, certo? Sim. Só que a história não é tão assim. Na verdade, eu saí da computação e pensei, ou eu faço artes cênicas, ou eu faço design. Porque lá atrás, Avance, eu ganhei o prêmio de melhor ator daquele teatro. Cara, isso é verdade. Eu lembro disso. Daquele festival. Eu lembro disso. O Roberto acabou o teatro, assim. Aí foi uma premiação, assim, semanas depois, né? Que saiu o resultado Exatamente. de assim, a melhor peça, né? Cada turma tinha a sua peça. Aí tinha essa parada bacana de, melhor atriz, melhor Melhor ator, tudo mais. Teve entre aspas, né, um Oscarzinho, foi legal. E o Roberto ganhou, cara, foi legal. Parabéns, Exatamente. cara. Obrigado. E eu tive uma curta carreira de ator também. Só que muito mais underground e desconhecido aí, mas que rendia uma boa grana pra um garoto de 17 anos que, tipo, fazia nada aos sábados. Só tinha uma startup pra cuidar, mas aí a gente tinha alguns tempos livres e a gente era ator também. E eu gostava muito. E aí, depois que eu fui saindo da computação, eu pensei, cara, eu posso ser ator também. Por que não? Eu vou pro Rio, faço artes cênicas e é isso aí. Um plano totalmente safe, né? É isso, cara. Plano muito bom, muito Sua bom. vida tá feita. É isso aí. Aí o que eu pensei? Vou me inscrever no vestibular, né? Eu fiz Enem e tudo mais. E no Enem você escolhe a faculdade. Eu já tinha... eu tinha escolhido como a primeira opção design na UFES. E o vestibular, o Enem, ele funciona do jeito que ele funciona. Acho que a maioria aqui conhece. E eu podia escolher uma opção e a segunda opção. E na UFES, você só pega a nota do Enem pra passar a primeira fase e é isso aí. Então, eu não preciso escolher UFES no Enem, lá no sistema deles, lá no SISU. No SISU, isso. Exatamente. E quando eu tava escolhendo as opções lá, eu botei duas faculdades de artes cênicas, né? Isso na minha cabeça. Porque eu estava viajando e o lugar não tinha internet tão boa assim. E quando eu fui sair o resultado, eu passei pra artes cênicas em Tocantins. E eu tinha nota pra entrar na Unirio. Então, mano, o destino falou assim, você vai fazer design sim, e é isso aí. Você quer fazer artes cênicas? Não. Vai pro Tocantins, então. Não, e outra coisa, Só, bem claro, nada contra Tocantins, hein, Nada galera? contra Tocantins. É só porque é longe. Ah, não, eu tô só... O nosso público de Tocantins aí, ele tá salvo, hein? Pelo amor de Deus. Não, um abraço pra Tocantins. É porque não é muito o centro do Brasil de artes cênicas, entendeu? Mas só isso. Mas é isso. E aí o que aconteceu foi que eu fui obrigado a fazer design mesmo. E tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Eu tô adorando essa profissão maravilhosa e toca a vida. Você acabou curtindo, né, cara? Exatamente, cara. Só que a minha vida, ela não parou no poker. É verdade. A minha vida não parou no poker. Aliás, eu sempre digo que eu fiz muito mais coisa do que a maioria das pessoas que tem 23 anos de idade. Pelo menos em termos de profissão. Deixa ele. Deixa eu contar o porquê disso. Além de eu ter trabalhado como editor de vídeo, eu comecei a dar cartas para um clube de poker, como eu disse. Só que aí aconteceu aquela sacanagem lá e eu saí do clube de poker e, enfim, fiquei desempregado e já tinha largado a faculdade. Então eu fiquei em busca do que eu poderia fazer. Comecei a fazer o quê? Quando você não sabe fazer nada, quando você não tem profissão, o que você faz? Você dá aula, né? Aí eu fui dar aula de inglês. Caraca, como assim? Como assim? É isso, cara. Essa é a verdade, essa é a realidade. Aí eu fui dar aula de inglês, dei aula de inglês particular, dei aula de inglês em escola de idiomas. E eu nunca fiz curso de inglês na minha vida, mas eu tava lá dando aula. Enfim. É isso, professores do Brasil, me desculpa, tá? É isso aí. Não tô falando de quem é professor de formação, mas tem várias pessoas que têm uma outra formação, não conseguem emprego na área e vão dar aula. Isso é fato. Então é só isso, é só essa a piada. A maioria dos professores particulares de cursinho, digo assim, essa galera que dá aula em casa, assim, tô falando dos professores de cursinho mesmo. Bicho, o cara que uma vez me deu aula de matemática, ele era estudante de psicologia. Nossa, pois é, exatamente, não.
Era essa a minha referência. Desculpa Cara, aí qualquer coisa. Tá muito errado isso. Desculpa aí qualquer coisa. Só quero deixar isso claro, tá muito errado isso aí. Você quer tirar o seu da reta, né? Não. Já tirando o meu da reta... Mas beleza, cara. A minha referência era essas pessoas que, enfim, infelizmente às vezes não conseguem emprego na sua área e vão dar aula. E aí eu dei aula de inglês, inclusive dei aula de inglês em mais de um lugar, como eu disse. Aí nesse meio tempo acabou surgindo a oportunidade de eu jogar para um clube de pôquer, que era uma parada muito legal, mas que exige muito, tanto psicologicamente e até mesmo fisicamente, porque são 12 horas jogando pôquer todos os dias, 6 horas de... Quer dizer, 6 horas não, desculpa, 6 meses ao mesmo tempo, 12 meses ao mesmo tempo, eu jogava até mais às vezes. E nem sempre você tinha um resultado bom. Na verdade, na maioria dos dias, o seu resultado é ruim. A diferença é que, quando você é um bom jogador, no dia que vem um resultado bom, ele te deixa muito no lucro, assim. Mas, enfim, e aí fiquei alguns meses nesse time de pôquer também, mas acabou não dando certo por causa disso que eu falei, da questão psicológica, né? Eu conversei com eles e tal, eles entenderam. E, enfim, não era pra mim, pelo menos não profissionalmente. Depois disso, eu tive que procurar o que eu ia fazer. E foi nesse meio tempo que eu achei o meu primeiro emprego remoto, que foi quando eu trabalhei para uma revenda de carros dos Estados Unidos. É isso mesmo. Caralho, eu fiquei impressionado quando me contou isso, Betão, na moral. O cara... eu trabalho aí pros Estados Unidos e é isso aí. Não, eu fiquei impressionado, como que ele achou esse emprego? Ele foi lá, revenda de carros em inglês lá, Não, o que aconteceu, cara, é que tem esses sites de freelance que são internacionais e aí o pessoal contrata não só freelance, como também pessoas fixas, né, assim, que te pagam por hora e tal. E aí eu fui procurando algumas coisas, alguns empregos nesses sites, porque eu pensava, caramba, que sonho trabalhar de casa, não ter que enfrentar trânsito e tudo mais. Aí eu fui procurando isso. E como eu não tinha muita experiência, na maioria das funções eu só sabia falar inglês e tinha noção de computador, eu lembro que eu também oferecia para esses empregos trabalhar, uma semana para eles de graça, só para eles verem se eu ia conseguir desempenhar o papel. Aí surgiu a vaga de ser assistente de inventório, que eles chamavam, que era a pessoa que cadastrava os carros que foram comprados em leilões no sistema da empresa e tinha que também ligar para transportadoras para poder transportar os carros do leilão pra loja. Então eu ficava falando no telefone em inglês o dia inteiro e recebendo ligações o dia inteiro também. Olha só, velho. O cara é muito moderno mesmo. É um cara full stack. Full stack ainda não. High stake e full stack. High stakes. É. High stakes é o Gabriel Goff. Tem que acabar o empreendedor, inclusive. Mas... E aí, enfim, eu fiquei acho que uns 9 meses trabalhando por esse lugar que... Na época foi assim, eu lembro que foi o meu maior salário, eu ganhava, pra mim eu tava ganhando muito dinheiro, porque eu ganhava em dólar, eu ganhava um valor bem considerável pra minha idade na época. Eu ficava caramba, eu tô ganhando muito dinheiro, eu vou ficar muito rico e tal. Até que eu tive a brilhante ideia de me inscrever pra aquelas seleções de pessoas que trabalham em navio de cruzeiro. Foi aí que a minha vida desandou completamente, cara. Ô, louco, velho, como cara, assim? Por que você fez isso? Isso significa aproveitar as oportunidades, cara. Tentar fazer o máximo de coisas possíveis até você achar o que você gosta. É isso aí, essa é uma boa. Essa é uma boa desculpa, mas foi É uma horrível. boa desculpa, mas foi horrível. Aí, bom, eu lembro, eu gosto muito de fazer as coisas, vou tentar aqui, se eu passar eu vejo o que eu faço, entendeu? Eu sou meio assim, se eu passar nessa entrevista de emprego eu vejo se eu vou trabalhar lá. Eu sou meio assim. Caralho, velho. Cara, ele é muito snob, é isso, já descobri. Ué, mas é verdade, cara. Aí eu acabei passando, eles acabaram me chamando e eu tive que fazer o curso de segurança pra poder embarcar. E embarquei no dia 24 de dezembro de 2016. Foi o dia que eu embarquei pro navio de cruzeiro. O que você fazia lá, cara? Eu fui contratado pra trabalhar no buffet, bicho. Eu ficava recolhendo prato e colocando as comidas no buffet e tal. E eu não recomendo porque, são 12, 13, 14 horas de trabalho por dia, de domingo a domingo. Não vale a pena. Tá bom, vamos lá. Você ganhava em dólar? Ganhava em dólar, mas eu ganhava... Ganhava em dólar, mas eu ganhava pouco, vamos falar assim. Não valia a pena, porque eu trabalhava de domingo a domingo. Você sabe quando o bagulho tá doido que o cara não quer nem citar. O cara ganhava em não, dólar. Não, mas eu ganho... Eu ganho um pouco, $4.000. Não, é mais do que isso, cara, assim, de verdade. Mais do que isso? Não.
Mais do que a questão de ganhar pouco, é a questão do trabalho em si e, assim, da carga horária. Tipo, a minha ideia era, poxa, eu vou trabalhar no cruzeiro e vou ter a oportunidade de visitar alguns lugares por aí, porque seriam 6 meses de contrato, sim. 6 meses dentro de um cruzeiro. Você cogitou em algum momento pegar um WhatsApp de uma gringa? Não, cara. Não? Eu não tava em condições disso. Mas você tinha folga? Então, aí que tá. É de domingo a domingo que você trabalha em cruzeiro. Qualquer pessoa. Tá bom, mas você tem folga? É de domingo a domingo que você trabalha. Não tem folga. A folga é tipo, você tem 12 horas de folga por dia. Calma aí, você ficou 6 meses... Não, eu não fiquei 6 meses. Ah, tá, porque... É aí que eu ia chegar. Ah, tá, chega lá. Eu entrei no navio de cruzeiro muito por conta, assim, de ser uma parada que ia me dar a oportunidade de meio que me virar aí na vida e de repente, visitar alguns lugares nesse meio tempo. Porque o cruzeiro ia passar inicialmente aqui na América do Sul e depois iria pra Europa. Eu teria a oportunidade de visitar alguns lugares lá, mesmo que rápido. A questão é que, assim, eu fugi do cruzeiro com 1 semana, cara. Cara, então você não sabe se tem folga. Não tem folga. Caralho, o cara tá... É um acéfalo. Cara, eu não consigo entender. Não tem folga. Não consigo entender. Olha Não tem aqui. folga. Não, Sabe tem por que não ter. O ter que tá folga? acontecendo, cara? Não, mas é legislação internacional, filho. Tipo, internacional assim. Eles fazem Não é as legislação regras. de nenhum país, sacou? Não, mas não tem um domingo. São águas que você fala internacionais. assim, vou ficar na praia, vou ficar na piscininha, Na praia. tomando um whiskyzinho. Cara, não tem. você tem 12 horas de folga por dia. É isso que você tem. Se é isso que Você tá dorme perguntando. 8. Então, não, você não dorme 8. Então, meu amigo, que emprego merda, é isso aí. Exatamente. Não, exatamente. Mas, tipo, eu fui porque eu queria ver como era e tal. E Viu que era uma merda. eu vi que era uma merda e fugi com 1 semana. Eu desembarquei em Buenos Aires e vim fugido. Peraí. Tem um mandato de busca Não, isso não é na verdade. Interpol. Procurando o André. Entre na Interpol agora. Interpol e Não, bola André Lima. Eu aconselho vocês a não buscarem, porque talvez vocês não gostem do resultado. Ô, louco. Cara, olha aqui. Não, peraí, para tudo. O cara se inscreve na parada de cruzeiro, vai até Buenos Aires num cruzeiro. Aí fala assim, aí, vou dar uma mijada ali. o navio para no porto, ele fala, aí, vou dar uma mijada ali, já volto. Aqui, vou ali comprar um cigarro. Não, a piada do cigarro é sacanagem. Vou ali comprar um cigarro. E aí, André nunca mais voltou. Não foi assim que aconteceu. Eu falo que eu fugi de brincadeira. Porque, Não, tipo assim, não, vai, conta então, vai. na verdade, quando você entra no navio e você tá trabalhando pra eles, né? Eles ficam com seu passaporte. Sim, eles ficam com seu passaporte. Então, tipo, pra você poder ir embora, você tem que passar por eles. Não tem como. Eu falei assim de brincadeira, mas na verdade, sim. Se você quiser, digamos, quebrar o contrato e sair antes do tempo, que no meu caso era pra ficar 6 meses e eu fiquei 1 semana, você tem que... Tem vários documentos que você tem que assinar e tal, pedindo e tudo mais. E aí, inclusive, é uma burocracia que, tipo, nossa, me dava nos nervos. Mas, enfim. E aí, teoricamente, eles compram sua passagem e seria descontado do seu salário. Só que, assim, eu não tinha ganhado salário. Pera aí, então acabamos de descobrir um jeito de burlar, tipo, viajar 1 semana de graça e voltar de avião, é isso? O de graça quer dizer De graça que trabalhando igual um condenado. e Você se comia de fudendo. graça, lá, pelo menos? Cara, então, mas aí é que tá. Bicho, eu embarquei no dia 24 de dezembro. Tipo, véspera de Natal. Nossa, velho, você fez muita merda. Eu embarquei no dia 24 de dezembro, aí chegando lá, eles te dão uma palestrinha assim muito rápida sobre questão de segurança e tal, mas não te falam nem pra onde você tem que ir depois, nem onde você pega o uniforme, essas coisas. Não falam nada. Você tem que ir se virando e perguntando. E eu lembro que o pessoal que já trabalhava lá, esse pessoal que foi me explicando e tal. E aí, pra piorar toda a situação, eu cheguei no restaurante onde eu ia trabalhar, que tem vários restaurantes dentro de um cruzeiro. Então eu cheguei no restaurante onde eu ia trabalhar, tive um pequeno treinamento, quase nada, e fui trabalhar durante o dia. Aí, tipo, umas 2, 3 horas depois de estar trabalhando, eles falaram, não, André, pode ir pra sua cabine que você vai trabalhar no turno da noite. Então eu tinha chegado, tipo, tinha pegado o primeiro voo pro Rio, que foi onde eu embarquei, no dia 24 de dezembro.
fiquei, tipo, o dia todo, aí no final, assim, da tarde, eles pediram pra eu voltar pra cabine pra dormir 1 horinha pra eu poder trabalhar de noite. Então, tipo, pra piorar toda a situação, eu ainda trabalhava de noite. Que era horrível nesse caso. Caralho. Enfim, e aí você perguntou sobre comida, cara, eu comia de graça, mas assim, parecia que eu tava comendo plásticos. Pelo menos a comida de tripulante é bem ruim, assim, bem ruim mesmo. A cabine é super apertada e tinha um indiano na minha cabine. Nossa, velho. Então foi um pesadelo, né? Foi um pesadelo, cara, mas foi um Mas, aprendizado. cara, você tem uma puta história pra contar. Eu tenho uma puta história pra contar, E olha tô contando aqui, ela aqui. Vamos Peraí, lá. velho. Peraí, eu tenho um detalhe aqui. O cara foi um xenófobo, filho da puta aqui. É, o cara velho. falou, tem indiano. Qual o Não, problema é. de ser indiano? Não, ele podia falar. Tipo assim, simplesmente não falar isso. Ele podia ter acabado, mas não, ele falou. Tinha um indiano. Não, o problema é... Eu tava esperando vocês perguntarem qual que era o problema de ser um indiano. O problema é que, assim, digamos que dava pra saber quando ele tava na cabine, Ah, entendi. pelo cheiro. Não, aí fodeu. Não, mas assim. Eu não tô falando que todos os indianos são assim, porque eu sei que não são, mas nesse caso, ele não tinha uma higiene, assim, muito Não, mas exemplar. é realmente, culturalmente mesmo, assim, indianos não tem uma higiene ocidental, digamos assim. Mas isso a gente fala de indiano, mas, tipo, não, tem países da Europa que é assim também, que o pessoal não toma verdade, banho, verdade, tá ligado? verdade. É Então, porque eu estava na cabine com um Sim. indiano. Isso- É meio isso, foda mesmo, exatamente. velho. então esse foi o meu pesadelo, cara, do cruzeiro. Aqui, e da próxima vez, quando você for contar essa história, Ah. conta que você fugiu, caralho. Mas eu contei que eu fugi, cara. Não, mas conta, não Depois eu conta a expliquei, parte né? do passaporte. Só Ah, falar assim, desculpa. não, realmente fui lá e tal, fiz merda, isso aí. Aqui, outra coisa, última pergunta, eles pagaram sua passagem, é isso? Isso. Não, eles mesmos falaram, ó, teoricamente era pra você, era pra gente descontar do seu salário. Só que como Mas- você não tem salário ainda, a gente paga. Foi isso. Assim. Ah, eles Aí foram eu- de boa com isso. Sim. O problema de toda essa questão de sair é que, como eu disse, é uma burocracia do caramba e cada escritório lá dentro funciona num horário diferente, cara. Você não consegue resolver as coisas. Tipo, um escritório funciona de 8 ao meio-dia, o outro funciona de 2 às 6, o outro funciona de madrugada. Então, aí, depois de assinar 5 documentos, você tem que ir lá no gerente do restaurante. E é uma merda, mas, enfim. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, foi sair desse lugar. Até porque depois que eu saí, eu nunca mais ganhei tão pouco. E eu sempre continuei trabalhando de casa, cara. E ganhando em dólar. E ganhando em dólar. Foi quando eu voltei que eu comecei a trabalhar pra empresa da Rússia. Que o Matheus Avans conhece tanto. É verdade, cara. Eu lembro que ele me contou, tipo assim, eu perguntei pra ele, o que você tá fazendo, tal, da vida e tal. Eu trabalho pra uma empresa russa. Isso a gente tinha acabado de se conhecer, tá? Que fique claro. Que porra é essa, mano? Aí eu pensei, na hora, né, você trabalha com computação, alguma coisa assim, né, emprego remoto, aí ele e tal, aí, enfim, você pode explicar melhor o que você fazia? Eu era suporte técnico pra uma empresa que desenvolve pra SharePoint. SharePoint? É SharePoint? Aquele programa da Microsoft? Acho que é. Acho que é isso mesmo. Enfim, e aí eles desenvolviam pra essa plataforma da Microsoft, tipo, tinha várias paradas lá pra automatizar as coisas e tal, e eu era suporte técnico pra essa empresa da Rússia, que eu achei também nesses sites de freelance, cara. Aconselho muito visitar esses sites. Depois disso, o meu atual emprego caiu no meu colo. É verdade. O que aconteceu foi que, de novo, nesse site de freelance, uma pessoa tinha postado um projeto e simplesmente me convidou para aplicar para esse projeto, que era para ser desenvolvedor front-end. E eu sabia o básico do básico do básico dessa questão, mas como eu disse, eu só preciso da oportunidade. Depois eu me viro para conseguir entregar. É exatamente, cara. É exatamente isso, cara. É isso. Cara, pega, vai, tenta, faz, sabe? Erra. Dá aquele esforço, mas começa e pega. Sempre que surgiu algumas oportunidades, eu falava assim, olha, vou ser sincero, saber fazer completamente, não sei. Mas, cara, me dá essa chance, me dá essa oportunidade, que eu vou te mostrar que vou fazer muito bem feito. E aí, no meu caso, o que aconteceu foi que eu pensei, eu vou tentar aqui, vou aplicar para essa parada, só porque eu já estou interessado nessa área, já estava estudando de novo sobre isso, sobre questão de web. Eu pensei, vou fazer aqui o processo de seleção, que aí pelo menos eu já sei mais ou menos o que as pessoas pedem nessas entrevistas, nesses testes e tal. O cara me passou um teste que era para trabalhar com a plataforma do Shopify, que eu não conhecia ainda. Mas eu acabei conseguindo fazer o teste, aí fiz a entrevista e tal, e quando eu vi eu tava trabalhando
tava lá trabalhando, assim, tipo, teve 2 semanas de teste, que de novo eu fiz jornada dupla, porque eu não queria abandonar o certo pelo duvidoso. Então eu fiquei fazendo jornada dupla por 2 semanas, por conta desse tempo de treinamento, e eu lembro, ao contrário do Roberto, eu não falo, que eu não sei fazer, eu falo primeiro que eu sei fazer e depois eu aprendo. E acaba dando certo, tem dado certo. Meio complicado isso aí, né? Tem dado certo, cara. Enfim. E aí eu tô lá desde o ano passado, bicho. Nessa vida doida aí de trabalhar pra uma empresa do Canadá. Que todo mundo fica doido quando eu conto, mas é mais legal contar do que fazer. Velho, eu acho que no final das contas, a gente tem que ser correria, velho. Não pode ficar parado, porque ninguém vai fazer por você, né? Como a gente já falou. E eu acho importante a gente buscar, de repente, se profissionalizar, né? Fazer um curso, alguma coisa, mas tem muita coisa que você pode fazer, cara, que acaba suprindo essa necessidade de um curso mesmo. Eu conheço um cara que ele... Assim, deixa eu deixar bem claro que a parada de não fazer um curso, né, não é que não seja uma opção boa. Mas eu conheço uma galera que se virou estudando sozinho mesmo, sabe? Não necessariamente pegou um curso pago, teve um professor. Eu conheci um maluco que ele fazia beat pra rap, né? Pra diferentes estilos musicais. Ele começou estudando um livro lá que ele pegou, um livro americano, ele sabia falar inglês. Ele começou a estudar um software de edição e tal. E aí ele tava mandando beat pra cara de Rio, São Paulo, Curitiba. Os caras gostaram, ele foi fazendo uma graninha. Não sei como é que ele tá hoje, mas... Cara, você tem que ser correria, você tem que correr atrás do seu e dar seu jeito, cara. Tem que ser tão correria que tem que gravar podcast num domingo, dia de eleições. Exatamente. É esse nível de correria que você tem que ser, cara. Exatamente. E já que nós todos aqui somos da correria, cara, eu queria saber o que o Betão tá pensando aí, qual que vai ser a próxima correria aí, cara. Então, cara, tipo, muitas coisas estão acontecendo e minha mente tá explodindo, assim. Eu sempre fui um cara muito sonhador e gostei de pensar sobre o futuro. Mas o que eu mais quero hoje mesmo é ganhar um prêmio. Porque como designer, assim, eu preciso me firmar, sabe? E mostrar que o que eu posso fazer é realmente legal. Você quer ter uma referência sua boa, né? Um reconhecimento. Isso, eu quero ter reconhecimento. Então, eu acho que agora, acabando a faculdade, já com esse emprego, já trabalhando com engenheiros e tudo mais, fazendo uns projetos legais, eu quero ganhar um prêmio. E acho que ano que vem vai ser esse ano. Já estou estudando muito para isso e treinando bastante e tudo mais. E, cara, eu quero que esse objetivo chegue. Mas, assim, mais pro futuro ainda, o que eu quero é uma casa na praia, entendeu? Uma casa de vidro, gramado, sala com um pé direito de 5 metros. Um Golden Retriever no quintal, talvez. Não precisa de cachorro, porque cachorro é difícil de cuidar. Mas uma sala bem grande, que não tenha nada na sala. Só pra gente dar altas festas, chamar vocês. E é isso aí. Engraçado, cara, quando eu me imagino morando sozinho, eu me imagino muito tendo uma sala sem sofá e sem nada, só pra usar pra... Ou pra fazer uma social, ou principalmente pra gravar vídeos, gravar podcasts, essas coisas. Eu penso muito nisso. Eu não tenho visão nenhuma do futuro. Eu sou uma pessoa que eu não fico pensando nessas paradas, assim. Que pessoa sem esperança, cara. Como eu te falei, eu tô nessa parada aí, mas eu tô me descobrindo. Eu tô pesquisando bastante e essa parte como eu falei, de produção é a parte que me interessa muito e eu tô buscando as possibilidades, de repente, até de ir pra fora, enfim, como o Betão pensa. E, cara, por enquanto eu tô fazendo o que eu tô fazendo com muito esforço e eu tô pesquisando. Então, tá meio nebuloso, mas é aquela parada, ninguém tá parado, entendeu? Então, correria. É por isso, cara, que eu fiz essas várias coisas doidas antes, porque eu queria me descobrir. Então eu boto uma fé e dou um apoio pra você fazer essas paradas diferentes até você conseguir descobrir não só o que você gosta, mas no que você é bom, né? Porque não adianta a pessoa gostar de futebol e não ter jeito pra jogador. Justíssimo. No meu caso, o que eu me imagino fazendo, tipo, eu adoro meu trabalho, apesar dos estresses que eu passo. E eu costumo dizer que eu sou muito afortunado, porque as oportunidades acabam aparecendo pra mim e eu consigo aproveitá-las da melhor forma. Então, assim,
Você quer falar alguma coisa, Avance? Cara, eu não consegui não pensar naquela música do Eminem, que você sempre canta. Do Lose Yourself? É isso mesmo. Aquela que é assim... Não, não vou cantar. Não canta não, chega. Para, Toda vez eu continua. canto essa música. Continua. Enfim. Mas é isso, cara. Assim, eu sou muito afortunado pelas oportunidades que eu tive e, enfim... A questão é que eu me enxergo, com certeza, continuando a trabalhar dessa forma que eu trabalho, porque eu acho que eu não conseguiria trabalhar num local fixo, alocado e batendo ponto e tudo mais. E minha intenção é ter cada vez mais a oportunidade de ajudar negócios, cara. Porque o que eu gosto no meu trabalho é justamente isso, tipo... O negócio de uma pessoa, uma loja, uma empresa, é o sonho daquela pessoa. E quando eu participo disso... Quando eu consigo ajudar ela de alguma forma, eu tô ajudando com o sonho dela, sabe? Se eu conseguir fazer isso mantendo o meu ritmo de trabalhar remoto, eu acho que eu vou ficar feliz com isso, cara. @eu crio o site, segue lá. Eu tô meio emocionado, Betão. Cara, tá escorrendo uma lágrima aqui, né, cara? Que isso? Não disse onde. Ô, louco! Esse jovem tá muito ousado. Ousado de alegria, Brasil. Cara, essa semana eu fui pego de surpresa porque eu tava ouvindo música como sempre, né? E aí acabou de lançar o álbum do Logic, um rapper americano aí que eu tô curtindo pra caralho. O nome do álbum é o Young Caesar 4, né? Se você pesquisar lá Logic, enfim, o último álbum dele, você vai ver, cara, que álbum bom, velho. Que pegada maneira. Eu tô cansado dessa porra, desse movimento Lil Pup, Lil Pump, Lil minha caceta. Lil Dick, eu adoro esse nome, Lil Dick. Acho Ele é sensacional. bom. Não é que todo Lil, não sei o que, Lil Rapper, sabe? Mas eu acho sensacional esse nome, Lil Dick. Sim, mas no caso, você entende, tem uns caras que beleza, ok, porra, mas tem esse movimento aí que tá foda, tá tudo muito a mesma coisa. Assim como vários outros estilos musicais, né, não é só no rap. Mas o Logic, ele vem com uma pegada, porra, tanto em letra quanto em beat, que é sensacional, cara. Né, porra, essa semana eu fui pego de surpresa por esse aí, velho. Inclusive, eu conheço esse cara por causa de quem? Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk. Ele de novo aqui. Ele fez vídeo já com o Gary Vaynerchuk e só por isso eu já sei que o cara é bom. Porque se o Gary Vaynerchuk endossa o trabalho desse cara é porque é bom mesmo. Não é qualquer um, né, velho? Não é qualquer um. E aí o que eu assisti essa semana e que eu tenho que comentar aqui, infelizmente, é Venom. Eu fui na pré-estreia de Venom. E assim, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou comentar sobre esse filme? Eu já esperava que seria um filme ruim. Mas a partir do momento que eu entrei na sala e o filme começou, eu comecei a ter uma vergonha ali tão grande desse filme. O filme ele tem um roteiro tão bom, pra não dizer outra coisa, que uma das falas é literalmente assim: hospital, agora! Essa é a fala. Eu juro que a mulher mandou essa fala, tipo... Então tá rolando um spoiler aqui ao vivaço. Não, é uma puta spoiler, realmente. Mas enfim, Cara, tinha tudo pra dar errado. Filho. e deu. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Mas enfim, é um filme ridículo. Não é nem questão assim de crítica e tal. É simplesmente uma questão de que foi mal feito e tinha tudo pra dar errado e conseguiram fazer ainda pior do que eu imaginava que seria. Agora, sobre outro filme, porque de vez em quando eu tô no cinema, Ah, falei. eu assisti ontem O Que de Verdade Importa, que é um filme com um conceito bem interessante. Ele foi feito e 100% da bilheteria desse filme vai ser revertida em institutos que ajudam crianças com câncer. Então, eu recomendo assistir, mesmo que não seja assim um filme maravilhoso e tal, um filme super simples. Muito bom. Uma sala de palmas pra esses Qual é jogadores. o filme? O Que de Verdade Importa. Ah, o nome tá. do filme é esse. Até porque eu tava aqui viajando aí. O nome do eu filme é vi esse. E tal. Enfim. Assista. É um filme simples, não tem nada demais, mas tem essa questão que eu acho que vale a pena. E o que importa de verdade? O que importa de verdade é o amor, cara. É a compaixão, é a solidariedade. André, segura minha mão. Bom, essa semana eu fui numa festa muito boa, baile retrô. E o que vocês não sabem é que eu também não sabia,
é que a festa era funk e rap. E tinha um cara chamado MC Marechal, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Esse cara é das antigas, não? Não sei. Eu acho que esse cara é das antigas. Pô, eu olhei pro Roberto e pro André aqui como se eles conhecessem MC Marechal. Puta que pariu, que ideia. Enfim, continua. Desculpa. Enfim, o grande MC Marechal, ele destruiu o show. Foi irado, meu irmão. Eu fazia tempos que eu não vi uma energia no palco assim, tão maneira, assim. Eu lembro de Charlie Brown Jr., nos meus áureos tempos juvenis de mancebo. E digo a vocês que MC Marechal tem uma energia única. E ele canta rap, meus amigos. Estilo Rap God, estilo MC Marechal, eu nunca vi aquilo. Aí, na moral, quando ele começou a soltar o flow, eu falei, meu amigo, segura essa, Eminem! Quem é Eminem perto de MC Quem Marechal? é Eminem? E quando ele cantava descalço no palco. E a galera, quando ele chamava, a galera, hey, mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo, pá. E foi irado o show, iradíssimo. Então, quero dizer uma coisa, não conheci MC Marechal, não sei se eu conheço ainda, e vou dizer outra coisa, no YouTube ele falou que não tem música dele. Se tiver, ainda não procurei. Procurem MC Marechal, Vitória Espírito Santo. Não sei se era daqui, não sei de onde que ele é. Mas muito bom. Procurem. Valeu. Peraí. Antes de acabar, eu só quero dizer uma coisa. Empresa de formatura, eu vou acabar com vocês. Abraço. I'm coming for you. O mundo dá voltas. I'm coming for you.